Fala galera, e aí tudo certinho? Começando o nosso primeiro vídeo revendo conceitos. Nesse primeiro vídeo vamos revisar a nossa aula 1, aula 1 do capítulo 1 do livro 1, beleza? Que é justamente a aula que a gente estuda, a introdução ao movimento, beleza? O nome da aula, Introdução ao Estudo do Movimento. Bem rapidamente, quero revisar tudo o que foi visto nessa semana, certo? Lembrando dos conceitos iniciais. Quais são os conceitos iniciais estudados em sala? Referência, movimento, repouso e trajetória. Vamos lembrar que referência é aquele ponto que a gente utiliza como referencial. Tudo depende de um referencial, certo? Tudo depende de um referencial. Então, quando a gente fala que um corpo está em movimento ou em repouso, depende do referencial. Quando a gente fala da trajetória de um corpo, depende de um referencial, beleza? Vamos lembrar aqui, que o referencial que a gente adota nas nossas questões geralmente é o solo da Terra, né? Que a gente fala, aquele carro está com 20 metros por segundo, é em relação ao solo da Terra. Quando a gente muda o referencial, isso tem que ficar claro, beleza? A questão tem que deixar claro, certo? Vamos lembrar também o que é o movimento. O movimento é quando o corpo, de fato, ele está se movimentando, quando ele, de fato, ele troca sua posição em relação ao referencial, beleza? E repouso é o inverso do movimento, é quando o corpo não varia sua posição em relação ao referencial, certo? Eu quero que fique claro na sua cabeça que, ao mesmo tempo, um corpo pode ou não estar em movimento em relação a vários referenciais. Eu estou sentado numa cadeira agora, então em relação à Terra eu estou parado, mas em relação ao Sol eu estou em movimento. Então, ao mesmo tempo eu estou em movimento e estou em repouso. Só mudei o referencial e aí eu posso dizer se o corpo está em movimento ou não, beleza? Lembra disso, por favor. E trajetória é quando o corpo tem um movimento, a trajetória é o caminho que de fato ele faz para sair do ponto onde ele estava, que a gente chama de ponto inicial, espaço inicial, certo? É o caminho que ele percorre até chegar no ponto final, que a gente chama de espaço final, ou simplesmente SF, ou simplesmente apenas S, beleza? Quero te lembrar isso, ok? E lembra que a trajetória ela é relativa, certo? Tudo é relativo, então a trajetória também é relativa, beleza? Ou seja, utilizando os exemplos que eu vi em aula, certo? Eu quero só lembrar o seguinte, que quando a gente tem um vagão, por exemplo, esse vagão está andando para a direita, ou seja, ele está em movimento em relação ao solo, certo? Ele está indo para a direita. Se eu tenho um observador interno a esse vagão, se essa bolinha cai, para esse observador interno a bolinha simplesmente cai, porque ele faz parte do mesmo sistema que a bolinha e o vagão estão, certo? É tudo um mesmo sistema. Mas para uma pessoa que está fora, ela veria a bolinha fazendo justamente essa trajetória em amarelo, essa trajetória parabólica, beleza? Porque a gente sabe que a trajetória depende do referencial, certo? Porque para essa pessoa que está fora, a bolinha, ao mesmo tempo que cai, a bolinha também está indo para a direita junto do vagão. Então todos eles caem e fazem, um movimento parabólico, beleza? Lembra, a trajetória depende de um referencial. Quem está dentro desse sistema de referencial vai ver uma trajetória simples, como simplesmente a bolinha caindo. Mas uma pessoa que está fora, ela vê a trajetória numa composição de movimentos. Tanto o movimento de queda como também o movimento para frente, beleza? Alguns alunos me indagaram nas aulas, dizem assim, professor, mas o vagão está indo para frente, a bolinha, ele deveria ficar para trás, não? Não, isso aí acontece por conta da inércia, certo? Mas a inércia envolve força, envolve aceleração, enquanto que nesse sistema que a gente está estudando, nessa introdução do movimento, a velocidade, ela é uma grandeza constante, certo? Ela não muda, ou seja, não tem força atuando, não tem aceleração, não tem inércia nesse tipo de sistema que a gente está estudando, beleza? Então a bolinha, se ela tem velocidade, se ela está grudada no vagão e ela tem a velocidade igual a do vagão, quando ela for solta dentro do vagão, ela vai continuar com a mesma velocidade que ela tinha antes, que era a mesma do vagão, certo? Só que caindo agora. E como uma pessoa que está dentro do vagão observa um movimento e também se movimenta junto do vagão, está todo mundo se movimentando junto, então é como se a pessoa, a bolinha e o vagão, um em relação ao outro, estivessem parados, porque todos vão para o mesmo lado com a mesma velocidade, então é como se todos estivessem parados, um em relação ao outro. Beleza, fera? Não confunde isso. Uma pessoa que está de fora vê o movimento parabólico, porque é uma composição de movimento, é um movimento de queda, mais um movimento indo para a direita. Mas uma pessoa que está dentro do vagão, que faz parte do sistema, ela vê o objeto apenas caindo, certo? Imagina, eu até citei um exemplo em uma das turmas, imagina que o vagão seja a Terra. Você é a pessoa que está dentro do vagão, e se tu pegar um lápis e tu soltar, o lápis simplesmente cai.
porque você faz parte do sistema. Então, para você, está todo mundo parado, entre aspas. Então, o lápis simplesmente cai, certo? Mas se você estivesse na Lua olhando esse lápis caindo, você veria o lápis caindo, mas também o lápis tem a mesma velocidade que a Terra tem, porque o lápis faz parte do sistema Terra. Então, todo mundo cairia nesse movimento parabólico. Beleza? Isso para uma pessoa que está fora do sistema. Preste atenção nisso. Beleza, fera? Outro exemplo que eu dei em aula foi justamente do avião, certo? Imagina que a hélice está aqui e na ponta da hélice eu tenho uma luz, certo? Uma luzinha. E aí essa hélice girando, para o piloto que está no avião, a bolinha faz essa trajetória azul, certo? Porque a hélice gira, certo? A hélice gira. Então, para o piloto que faz parte do avião, tá todo mundo se movimentando junto, todo mundo faz parte do mesmo sistema, a trajetória é simples, é uma trajetória de giro. Mas se eu tenho uma pessoa do lado de fora olhando esse movimento acontecer, além da bolinha girar, como o avião está indo para frente, então a bolinha gira e a bolinha também anda para frente. Então ela vai ver essa trajetória helicoidal, beleza? Que é uma trajetória de circunferência, mas andando para frente, beleza? Que é essa trajetória aqui em rosa. Tranquilo, fera. Eu sei que é um pouco confuso isso, mas eu só estou relembrando de fato tudo aquilo que a gente viu em aula, beleza? Vamos avançando para a próxima etapa da aula, onde eu vi gráficos e eu vi também distância e deslocamento. Vamos embora. Galera, dando continuidade aqui, avançando bem rapidamente na nossa aula, eu só quero lembrar a leitura do gráfico que a gente fez. Primeira coisa de um gráfico que você tem que notar são os índices dele, certo? Esse gráfico aqui que eu ensinei vocês a lerem ele é um gráfico de posição por tempo, certo? Posição pode ser S ou X, certo? E o que fica entre parênteses é justamente a sua unidade, beleza? E eu quero lembrar que esse gráfico ele é muito importante, porque esse gráfico, lembrando, o gráfico de posição por tempo ele não me dá a trajetória do corpo, certo? Porque muita gente olha para esse gráfico e fala assim, ele subiu, depois andou para frente, desceu e desceu. Não, isso não é assim, certo? O gráfico de posição por tempo, ele não me dá a trajetória do corpo. Ele me dá a posição matemática do corpo, ou seja, matematicamente, onde o corpo estava, beleza? Então, olhando para o gráfico, só lembrando, de onde o gráfico parte é justamente a posição inicial. Esse eixo daqui determina a posição dele, certo? Então o gráfico ele partiu da posição 36, ou seja, quando o tempo é zero, a posição é 36. Ou seja, esse cara partiu da posição 36, ou seja, o S inicial dele é 36, beleza? Depois de 5 segundos, ele foi encontrado na posição 96, ou seja, de 36 até 96 ele teve que andar para frente, certo? Porque ele está aumentando a posição dele. Ele foi até a posição 96 metros, beleza? Ou seja, ele andou para frente, tranquilo, fera? Ele andou para frente. Depois disso, o que foi que aconteceu? Ele andou para frente, certo? No tempo 5 segundos, ele está na posição 96. No tempo 10 segundos, ele continua na mesma posição 96, está na mesma posição 96. Ou seja, nesse tempo daqui, de 5 segundos até 10, ele ficou parado, fera. Ele estava parado, tranquilo, fera? Por fim, ele no segundo 10 até o segundo 15, ele retornou. Lembra que ele não desceu, isso aqui não tem nada a ver com descer ou subir, certo? Quer dizer que ele estava na posição 96 aqui, e ele retornou para essa posição daqui, que equivale a exatamente 24, beleza? Então ele voltou, ele retornou, certo? 72 metros, porque ele estava em 96 e voltou para 24, beleza? Ou seja, ele voltou para a posição 24, ele retornou 72 metros. Aqui ele andou para frente 60, né? E aqui ele retornou 72 metros. E além disso, por fim, ele estava na posição 24 quando o segundo era 15 e no segundo 20, no segundo 20 ele retornou para que posição? Retornou para a posição 0. Então ele retornou para a posição 0, beleza? Ou seja, ao final ele ficou na posição 0. Então ele iniciou na posição 36 e terminou na posição 0. Tranquilo? Essa é a leitura do gráfico que a gente tira, beleza? Essa é a leitura do gráfico que a gente tira. Não, o gráfico não me dá a trajetória, fera. Pelo amor de Deus, lembra disso. O gráfico não é a trajetória. O gráfico é matematicamente o quanto ele andou, para onde ele foi e como ele se deslocou, beleza? Então, em cima disso, fera, eu já quero pegar esse gancho e falar de distância percorrida e de deslocamento vetorial, para a gente lembrar a diferença, beleza? Vou usar a figura que tem no livro para a gente contextualizar mais. Imagina que eu estou na cidade de Cairo e eu quero ir para a cidade de Tebas, ok? Para isso, eu vou pelo rio, certo? Vou mudar de cor aqui para poder ter um auxílio melhor de uma cor mais chamativa para a gente ver melhor na figura.
Para eu ir de Cairo até Tebas, eu fui utilizando o percurso do rio. Eu fui de barco. Então, ó, o meu caminho percorrido, a minha trajetória, a minha distância percorrida foi o que de fato eu andei para sair do ponto inicial até o ponto final. Então, isso daqui é a minha distância percorrida. A distância percorrida é o que de fato eu ando, certo? E o deslocamento vetorial é a reta que liga o início até o fim, certo? Isso é o meu deslocamento vetorial que a gente chama de ΔS, beleza? Então lembra, por favor, distância percorrida e deslocamento vetorial são coisas diferentes, certo? A distância percorrida é o que de fato eu andei. O deslocamento vetorial é uma reta que liga o início até o fim. Tranquilo? E eu quero te lembrar que ainda bem, né? 99% das questões, distância percorrida é exatamente igual ao ΔS. E quando é que eles são iguais? É justamente aquela historinha que eu expliquei na sala várias vezes, em aula, várias vezes. Quando ele anda em linha reta, certo? Em linha reta. E quando é no único sentido, esses dois carinhas, eles são iguais, beleza? Ou seja, a distância é igual a ΔS, certo? E a vida da gente fica bem mais tranquila. Beleza? Vamos lembrar que a distância a gente calcula somando tudo que de fato ele andou. Somando tudo que ele andou. Por exemplo, nesse gráfico aqui, qual foi a distância percorrida dele? Quanto foi que ele andou para sair de 36 e ir até 0? Quanto foi que ele andou? Ele andou 60 indo, andou 72 voltando e andou depois 24 voltando. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou obter o valor de 156 metros. Isso aqui é o que de fato eu andei para sair do início até o fim, beleza? Isso é a distância percorrida, certo? A distância percorrida é em metros. E o ΔS, lembra que quando ele me dá um gráfico ou me dá o valor, o ponto inicial e o ponto final bem definidozinho, o ΔS é bem fácil de calcular. É só pegar o final e subtrair do inicial, beleza? O final, ele terminou onde? Ele terminou em 0. Então ele terminou em 0, é o final. E o inicial foi quanto? Ele partiu de 36, então 36. Logo, 0 menos 36 vai dar menos 36 metros. Beleza? Então percebe que aqui para esse gráfico, o ΔS e a distância foram diferentes. Porque aqui nesse gráfico, nessa situação estudada, ele não andou em linha reta. Desculpa, ele andou em linha reta, mas ele não andou em um único sentido. Ele andou em linha reta, mas ele ia e voltava. Então, se não foi no único sentido, esses caras acabam sendo diferentes. Mas se for no único sentido, eles vão ser iguais, beleza? Então esse gráfico é um caso bem atípico de quando esses dois carinhas são diferentes, beleza? A distância percorrida é diferente de ΔS. Beleza, galera, beleza. E lembra também que o ΔS você pode calcular, um outro jeito de calcular o ΔS, se for diferente, né, da distância. Se o ΔS for diferente da distância, tu pode calcular o ΔS também por Pitágoras, lembra? Tu fecha um triângulo retângulo, e aí, ó, esse lado aqui, que eu vou chamar de x, e esse lado aqui que eu vou chamar de y, são os catetos. E aí, ΔS ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, beleza? Então, é só aplicar Pitágoras que tu acha o teu ΔS, beleza? Mas te deixando bem tranquilo, distância percorrida e ΔS são praticamente iguais em todas as situações. Em quase todas as situações, beleza? Lembra da questão que eu citei em aula, que é aquela questão do livro da gente, a questão 25, que ele fala que é um ciclista, um nadador, um corredor que anda, que faz certas voltas. Se é uma volta, ele tem que fazer curva em algum momento. Então, já não foi em linha reta, então ΔS é diferente de distância. Beleza? Vamos avançar no nosso estudo, na nossa revisão, para velocidades. Vamos lá. Galera, avançando aqui na nossa revisão, quero lembrar de velocidade média e velocidade média escalar. Como a gente sabe que existe ΔS e existe distância, então ΔS é o deslocamento vetorial e a distância, o Dzinho é a distância percorrida, existem dois tipos de velocidade. Velocidade é a rapidez com que um cara faz um certo movimento, certo? Então acaba existindo duas velocidades. A velocidade média e a velocidade média escalar, beleza? As duas são bem parecidas, certo? Em relação à formulazinha matemática, a relação matemática que descobre as duas. Mas as duas serão diferentes quando o ΔS for diferente da distância. Porque, vê, esse ΔT aqui é o tempo que ele demorou para fazer o movimento. O tempo é igual para os dois, certo? Tanto para o ΔS como para a distância percorrida, o tempo é o mesmo, certo? Porque o cara que faz o movimento, ele vai ter que iniciar e terminar no mesmo tempo, certo? Então não tem o que fazer, o tempo é o mesmo. Então quem muda o valor da velocidade média e velocidade média escalar é só a diferença entre ΔS e distância, certo? Então velocidade média é diferente de velocidade média escalar, certo? Toda vez que a gente não for andar em linha reta ou então quando não for no único sentido.
Mas como em 99% dos casos é isso que acontece, acaba que velocidade média fica sendo igual a velocidade média escalar, beleza? Eu até quero citar um exemplo em que os dois são diferentes. Eu citei isso em aula, só reforçando aqui. Imagina numa piscina, certo? O cara começou o seu nado nesse ponto aqui, que é o ponto inicial, é o S0 que vale 0, beleza? Ele foi, bateu do outro lado e voltou. Ou seja, ele começou no 0, mas ele voltou para o 0, ou seja, ele terminou também no 0, beleza? Digamos que essa piscina tenha 50 metros de comprimento. Então percebe, vê, o ΔS vai ser justamente o final menos o inicial. Ele terminou e iniciou no mesmo ponto. Então 0 menos 0 vai dar 0. Enquanto que a distância percorrida dele vai ser quanto? Ele foi, andou 50, voltou andando 50, então a distância percorrida foi de 100 metros. Percebe que os dois foram diferentes, porque ele não andou no único sentido. Ele foi e voltou, então mudou de sentido. Se eu fosse calcular a velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS é 0. O tempo, digamos que ele fez isso em 10 segundos, certo? Esse movimento todo em 10 segundos. Então fica 0 sobre 10, que vai dar 0. Enquanto que a velocidade média escalar vai ser a distância sobre o tempo. A distância que ele andou foi 100 e o tempo que ele passou andando foi de 10 segundos. Então vai dar 10 metros por segundo, beleza? Já já eu falo das unidades, né? Reforçando as unidades, beleza? Mas, cara, velocidade média e velocidade média escalar vão ser diferentes quando ΔS e distância são diferentes. Ou seja, para facilitar ainda mais a vida da gente, a gente sabe que em 90%, 99% dos casos, distância é igual a deslocamento, ou seja, em 99% dos casos, velocidade média vai ser igual a velocidade média escalar. E aí, cara, acabo chamando tudo de V igual a ΔS sobre ΔT. E aí o ΔS é a distância que ele anda, o ΔT é o tempo que ele passa andando e V é a velocidade. Ah, professor, mas ΔS é um deslocamento? Mas, cara, entende o que eu acabei de falar. Velocidade média é igual a velocidade média escalar. Então, distância e ΔS são a mesma coisa. Então, tudo para mim é como se fosse a distância que ele acabou de andar, certo? Porque acaba sendo tudo igual. Em 99% dos casos, a gente pode afirmar isso. Agora, se o movimento não for em linha reta, ou se o movimento tiver curvas, então ΔS é diferente de distância, beleza? Quero que você lembre disso sempre, beleza? Mais de 99% dos casos, você acaba nem precisando se preocupar com isso, beleza? E vamos lembrar das unidades, cara. As unidades para distância ou ΔS que eu mais utilizo são metros ou quilômetros, beleza? E para o tempo, as unidades que eu mais utilizo são segundos ou horas, beleza? E aí acaba sendo que a velocidade vai ser ou em metros por segundo ou em quilômetros por hora, na maioria das vezes, beleza? Aí eu peço que tu faça o seguinte, se você ficou em dúvida nas unidades, quero que você retorne para a nossa aula, certo? Que está lá na plataforma, e você assista várias resoluções de questões que eu fiz, porque isso vai te ajudar bastante, beleza? Isso vai te mostrar o caminho para as unidades, certo? Lembra também como transforma de minutos para horas, de minutos para segundos, de segundos para minutos, de horas para minutos. Todas essas transformações acabam sendo importantes, beleza? E lembra que a relação matemática que eu mais vou utilizar, que é V igual a ΔS sobre ΔT, são 3 carinhas, certo? São 3 carinhas. Ele vai me dar 2 para eu descobrir o terceiro. E aí tenta casar as unidades, certo? Tenta casar as unidades sempre. Por exemplo, se tu tem a velocidade em km por hora e tu quer achar o tempo, o ΔS tem que estar em quilômetros para ele poder casar com a unidade correta da velocidade, certo? E o tempo que você vai achar vai ser um tempo que você vai achar em horas, beleza? Outro exemplo, tu tem que o ΔS está em metros e tu tem que o tempo está em segundos. Logo, metros por segundo, a sua velocidade vai ser dada em metros por segundo, beleza? Só alguns exemplos aí para tu casar as unidades, tranquilo? Outro exemplo, se a velocidade estiver em km por hora e o tempo estiver em segundos, então não está casando as unidades. Então o tempo eu vou ter que transformar ele para horas, ou então a velocidade que está em km por hora eu tenho que transformar para metros por segundo, para poder o segundo casar com o segundo e você achar o ΔS correto, beleza? As unidades elas têm que convergir, elas têm que casar, beleza? Tranquilo? Massa. Vamos embora para a nossa próxima etapa da revisão. Vamos lá. Vamos lembrar rapidamente, fera, do MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, que é justamente formalizando aquela ideia que eu forneci a vocês e que distância vai ser igual a ΔS e que velocidade média vai ser igual a velocidade média escalar, desde que a gente considere o movimento retilíneo uniforme sendo um movimento reto e sempre num único sentido, beleza? Que é o que a gente observa nos gráficos aqui lateralmente, beleza? Então, quando o movimento é reto e no único sentido, D é igual a ΔS, velocidade média é igual a velocidade média escalar. E a gente sempre adota velocidade, a gente até para de chamar velocidade média ou velocidade média escalar, a gente sempre adota velocidade como sendo
ΔS sobre ΔT, beleza? E eu quero lembrar que o ΔS é justamente o caminho, aquela variação de espaço que ele teve, é em linha reta. Então, é a variação de espaço que ele teve, é o deslocamento que ele teve, é a distância que ele andou, é tudo a mesma coisa, certo? E ΔT é o tempo que ele gastou para fazer aquele movimento, beleza? E eu quero reforçar uma coisa importante, essas relações são idênticas, beleza? Uma provém da outra, certo? Esse famoso sorvete aqui, ele provém justamente dessa relação. Então, todas as questões que são respondidas por sorvete são respondidas por esse cara daqui. Basta você ter o raciocínio correto, elas respondem as mesmas questões, beleza? Eu gosto mais de utilizar essa daqui de cima e acabar a gente não tendo que se preocupar com outras funções matemáticas e se preocupar de fato com o pensamento físico, com a relação física que aquilo me apresenta, beleza? Quero também reforçar uma coisa importante. Quando o corpo está andando para frente, ele está no movimento onde a velocidade é positiva, porque para frente, velocidade é positiva, né? Para frente, quando eu falo, é no sentido, na orientação que a gente adotou para o sistema, certo? Então, se ele anda para frente, a gente sabe que ele está com um movimento progressivo. Ó, o corpo está andando para frente, beleza? Ó, para frente, certo? Ele está andando para frente. Então, a velocidade é positiva, certo? E a retinha ela é crescente, certo? Essa função aqui, sorvete, ela só serve para a gente acabar escrevendo que isso aí é uma função do primeiro grau, é uma função em que a gente tem uma reta crescente, uma reta que depende do sinal da velocidade, beleza? Então, se essa reta é crescente, a gente sabe que a velocidade é positiva, ele está andando para frente. A gente chama de movimento progressivo. Quando o corpo está andando para trás, ó, percebe, ele está andando para trás, certo? Ele está andando para trás. Se ele está andando para trás, é porque a velocidade dele é negativa, ele está no movimento retrógrado. A linha do gráfico é uma linha decrescente. Novamente, fera, não confunde. A reta crescente ou a reta decrescente não quer dizer que ele está andando para cima ou andando para baixo. Ela está dizendo que uma reta crescente é andando para frente e uma reta decrescente está andando para trás. E lembra, crescente para frente, velocidade positiva, progressivo. Decrescente, caindo, a reta caindo, ele está andando para trás, então ele está no movimento retrógrado, velocidade negativa. Beleza, fera, tranquilo. E lembra sempre, as duas relações respondem qualquer questão, você escolhe qual você utilizar, beleza? Mas só lembrando que esse S daqui é o S final, é para onde ele foi. Esse S aqui é o S0, é o S inicial, é de onde ele veio. V é a velocidade que ele anda e T é o tempo que ele demora para fazer um certo movimento. Tranquilo, fera, beleza? Qualquer uma das duas vai te apresentar o mesmo resultado. Beleza, fera, tranquilo, massa, show. Vamos embora para a nossa última etapa da revisão. Vamos lá. Galera, finalizando o nosso vídeo, quero falar de movimento relativo rapidamente, certo? Lembra que o movimento relativo é quando a gente tem dois corpos, um em movimento em relação ao solo, o outro também em movimento em relação ao solo. Mas usando o outro como referencial, a gente tem um movimento relativo, certo? Vamos só lembrar rapidamente para a gente não perder muito tempo com isso, né? Quando eu tenho um carro indo de frente ao outro carro, a gente sabe que se ocorresse uma possível colisão, seria uma colisão muito mais severa do que um carro indo atrás do outro, certo? Então, a gente pode considerar que existe uma velocidade relativa maior do que a velocidade que de fato eles têm, beleza? Então a velocidade relativa é a soma. Quando está indo um carro de encontro ao outro, um está indo de encontro ao outro, a gente sabe que a velocidade relativa é uma soma, certo? E eu somo um mais o outro e dou a velocidade relativa, certo? Aí a velocidade relativa é como se um tivesse parado e o outro tivesse com o valor da velocidade relativa, beleza? Então a velocidade relativa é a velocidade em relação ao outro. Então quando eu digo que VA tem 10 metros por segundo e VB tem 20 metros por segundo, eu estou dizendo que um em relação ao outro tem 30 metros por segundo. Ou seja, o laranja em relação ao azul tem 30 metros por segundo de velocidade, ou o azul em relação ao laranja tem 30 metros por segundo de velocidade, certo? Aí, matematicamente, é como se eu pudesse deixar um parado e tivesse colocado o outro com a velocidade de 30. Simplesmente isso, beleza? Isso é na aproximação, certo? Na aproximação, quando está indo um de encontro ao outro, um de frente ao outro, certo? Quando está indo, e também, logicamente, né, se tivesse um indo distante do outro, também estão em sentidos opostos, né? Sentidos opostos a gente também vai somar as velocidades, beleza? Velocidade de afastamento. Aqui embaixo está indo um no mesmo sentido do outro, estão no mesmo sentido. Aí a velocidade relativa é a subtração entre os dois. Tu pega a maior e subtrai da menor, certo? Que deu justamente 10 metros por segundo. Certo? Então é como se o azul em relação ao laranja tivesse uma velocidade relativa de 10 metros por segundo e o laranja em relação ao azul tivesse uma velocidade também de 10 metros por segundo, beleza? Lembra que quando vão se encontrar sentidos opostos, né? Sentidos opostos, quando está indo um de frente com o outro, então um de coxa para o outro, a gente sabe que a velocidade relativa é a soma. Quando está indo um atrás do outro, a velocidade relativa é a subtração, beleza? Simplesmente isso.
E aí eu quero te lembrar que a gente usa esse conceito de velocidade relativa, de movimento relativo, na ultrapassagem, certo? Porque na ultrapassagem, ó, imagina que esse carro azul vai ultrapassar esse carro laranja, certo? Aí a gente usa justamente o conceito de velocidade relativa, que é ΔS relativo sobre o tempo de ultrapassagem, beleza? A velocidade relativa, como está indo um atrás do outro, que é uma ultrapassagem, é a subtração, certo? Então vai ser 50 menos 20, beleza? O ΔS relativo é o tamanho dos dois carros mais a distância que existe entre eles. Se não existir distância entre eles, é só o tamanho do carro, do tamanho dos dois carros, óbvio. Mas se existe distância entre eles, você tem que considerar que essa distância existe e ela vai ser somada ao ΔS relativo, certo? Toda a distância relativa é o tamanho de um carro mais o tamanho de outro carro. E se existir distância entre eles, é essa distância aqui que eu coloquei. Beleza? É simplesmente isso, certo? E embaixo é o tempo de ultrapassagem. A relação é a mesma que a gente aprendeu, certo? Aí o ΔS vai ser o tamanho de um carro mais o tamanho do outro carro e mais a distância entre eles se existir, certo? Tudo isso aqui sobre o tempo de ultrapassagem. E aqui você pode achar o tempo de ultrapassagem que vai demorar para acontecer essa ultrapassagem. Tranquilo? Simplesmente isso. Beleza, fera, show. E aí eu quero também lembrar que existe uma possível questão em que ele fala em quanto tempo um carro vai encontrar o outro. Ele não quer saber da ultrapassagem, ele quer saber do encontro. Então, se ele falar só do encontro, fera, desconsidere os tamanhos dos carros e só bote apenas a distância entre eles. Porque encontrar é um chegar no outro, certo? Então, é apenas a distância entre eles. Então, lembra, se estiver falando de ultrapassagem, tem que somar o tamanho dos dois carros com a distância entre eles. Se não tiver distância entre eles, não coloque, beleza? E aqui embaixo é o tempo que vai demorar para ultrapassar e aqui é a velocidade relativa. Aí, novamente, eu vou escrever a relação bem grande aqui só para discutir uma coisa com vocês, certo? Só para discutir uma coisa com vocês. São três incógnitas, beleza? Velocidade, ΔS e tempo. Ele vai te dar duas para tu descobrir a terceira. Geralmente, ele te dá as duas velocidades dos carrinhos, porque aí tu acha a velocidade relativa. Ele vai te dar as distâncias entre eles e os tamanhos dos carros. E ele vai pedir geralmente o tempo que vai demorar para ultrapassar, certo? Se ele pedir algo diferente disso, ele vai pedir ou a velocidade relativa, ou o ΔS, ou então tu vai ter que achar a velocidade relativa para achar a velocidade de um dos dois corpos, beleza? E aí, se tu achar a velocidade relativa, é só tu lembrar que a velocidade relativa é a velocidade de um carro menos a velocidade do outro carro. Então, se ele pedir a velocidade do carro 2, por exemplo, você vai descobrir a velocidade relativa na fórmula, porque tu vai ter o ΔS, tu vai ter o tempo, tu descobre a velocidade relativa, e aí com o valor dela tu joga aqui, e tu vai achar, por exemplo, V1, se tu conhecer V2. Ou, por exemplo, você acabou de achar VR, né? Se você conhecer V1, você consegue achar V2 facilmente, beleza? Essa é a ideia que eu estou querendo te dar. Tranquilo? Beleza? Show? E a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Lógico, isso aí é a ideia central de tudo. Eu sempre peço, pense além, certo? Pense além. Qualquer dúvida que você tenha a respeito de um pensamento que você tem aí, conversa comigo que eu poder te ajudar, beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!